só, família. Eu tô surrado, né, cara? Isso aqui é pé de galinha, né? Que fala. Isso é o Vasco. Eu tenho certeza absoluta que é o Vasco. E por quê, Thiagão? Família, eu tô aqui olhando, né, a sequência de jogos do Vasco. O Vasco volta a jogar no dia 24 contra o Corinthians e depois a gente tem o jogo contra o Botafogo, que eu tenho certeza que vai exigir muito do Vasco fisicamente, porque a gente vai encarar um time muito físico do Botafogo. E aí eu paro pra pensar na nhaca, na preguiça que o Vasco entrou em campo ontem. Eu falo assim, beleza, a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo aqui do Corinthians, nesse vídeo, né, um Corinthians todo desfalcado, cheio de jogadores reservas, porque uma galera, né, não vai jogar contra o Vasco, pelo amor de Deus, Vasco, a gente vai falar sobre isso, tá? Então a gente encara o Botafogo, um jogo de muita intensidade, com certeza. Eu paro e penso, aí pé de galinha, cara surrada, aí eu paro e penso. Depois a gente pega o Sport no dia 31, a gente vai entrar com essa nhaca, com essa preguiça que o Vasco entrou ontem. Não tem como não ficar com essa cara. O Vasco, ele tinha, sabe? Não dá, pô. E aí aquele papo que a gente tem há muito tempo de ter elenco para jogar duas competições, porque eu paro e penso também nisso. Nesse momento, Fortaleza tá fora, só Brasileirão. Santos, só Brasileirão. Grêmio, só Brasileirão. O Inter também, né? Agora que foi eliminado, só Brasileirão. Então a galera, Juventude, só Brasileirão. Então essa galera, só o Vasco que tá em duas competições. Você pegou aqui o pé de galinha da parada? É difícil, família Vasco, né? Ontem não era um jogo pra perder, cara. Pelo amor de Deus, que preguiça é aquela? Mas é isso, família. Tem muita resenha nesse vídeo. Sinceramente, aqui um giro de notícias com muita coisa, porque, né, tá pipocando aí em relação a reforços e também uma possível barca, né? Vasco, Alex Teixeira, Oliveira, Maurício Lemos, entre outros jogadores. Como eu disse com vocês, vamos projetar também esse jogo contra o Corinthians. E aí eu quero trazer aqui o Baldaço. Quero trazer uma página do Corinthians falando do Vasco, destacando a gestão do Vasco, tá? E assim, família, como eu gosto de brincar aqui, de resenhar, nesse sentido do Baldaço, da página do Corinthians, a derrota de ontem do Vasco, eu vou trazer aqui o Sormani e o Denilson indo à forra. E aí você vai entender o ponto que eu quero chegar, tá? Em relação à gestão, sim, a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Mas o que o Vasco está passando nesse momento, de estar ali próximo do Z4, ai, papai, a gente tem que responsabilizar essa galera dentro de campo. O time que entrou em campo ontem não pode se comportar daquela forma e perder do jeito que foi para o Juventude. Teve um amigo agora que eu vi o comentário dele, ele falou assim, Thiago, calma, irmão, olha a sua saúde mental. Eu falei para ele, não, eu tô calmo. Não, mas você tá iludido, a gente não pode se enganar com uma vitória de 6-0, é pé no chão, mas eu estou com o pé no chão. É o Juventude, gente. Se você pegar aqui a minha análise durante esses dias, né, pré-jogo, eu falei aqui, eu sempre boto o vídeo pra passar, né, pra assistir de novo. Eu assistindo meus vídeos, eu tô com medo do Juventude. A minha análise, eu tô com medo do Juventude, porque eu tô falando de Kaique, de Jadson, de Mandaca, que vai pressionar mais o Vasco. Então, assim, eu sei que o Vasco não tem time pra gente entrar pá. Vai ser pá. Não vai ser pá. Diminui, né? Como o influenciador paulista aí fala. Diminui, Thiagão. Eu tenho esse conhecimento. Mas, poxa, dá pra gente performar melhor ao ponto da gente tentar ganhar do Juventude. É ou não é? Com o time que a gente tem. Ontem o Vasco não competiu. Ontem o Vasco não tentou vencer o jogo. O Vasco entrou pra fazer número. Pra não ter uma derrota de WO. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Então a gente vai falar sobre tudo isso aí. E, claro, o mercado da bola. Como eu disse aqui com vocês, né? O Robert Renan. A gente tem aqui algumas informações. Família, um rumor aqui, eu não vou levantar aqui, isso é uma informação para não gerar críticas à gestão, mas a galera tá levantando aí o salário do Matheus França, olha, muito dinheiro. Então tem muita resenha nesse vídeo, conto com a sua moral, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo. E se quiser comprar uma camisa do Vascão, o Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics, comprando uma camisa aqui no nosso link, no primeiro comentário fixado, cada camisa tá separado, tem o seu link, comprando no nosso link, você vai estar dando uma moral para o Thiagão. Thiago, eu pago R$1 a mais? Não, você não paga nada a mais, só comprando no nosso link você vai estar ajudando aqui o canal Vasco em Família. Vamos lá, vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela. Mesmo tendo sido utilizado contra o Santos, a situação de Lucas Oliveira não mudou. O zagueiro já foi avisado de que está fora dos planos e pode buscar um novo clube, assim como o uruguaio Maurício Lemos. Seguindo, família, Maurício Lemos perdeu vaga para Hugo Moura e ficou incomodado. Além disso, está aqui também Alex Teixeira e estaria pensando em rescindir contrato com o Vasco. Vamos lá, rapidamente vou comentar aqui sobre essas situações. Alex Teixeira, cara, eu tenho uma gratidão pelo Alex Teixeira, não
pelo que ele fez dentro de campo. Mas o sentimento dele de retornar naquele período difícil do Vasco, lá em 2022, escolheu voltar. O Vasco estava numa Série B. Eu lembro que, cara, assim, agora eu não me recordo ao certo o time que ele estreou. Não sei se foi contra a Chapecoense, cara. Ah, não lembro, família. Se foi Chapecoense. Mas o Cartolouco, né, faz uma entrevista com ele após a partida. E aí ele fala, não, poxa, sim, a tendência é melhorar, eu tenho muito a entregar, né? Porque não foi legal a estreia dele ali e tal. E infelizmente não conseguiu, né? Não conseguiu ajudar tanto assim em 22. Em 23 a gente imaginou que com uma pré-temporada ele pudesse performar mais, não aconteceu. E aí nesse retorno, tava parado, né, de férias ali, curtindo a aposentadoria, volta pro Vasco e deu no que deu. Então assim, eu acho que é o caminho realmente o Alex Teixeira rescindir o contrato. Sempre que eu falo isso do Alex Teixeira, a galera comenta, né, os gols lá contra o Operário e também o pênalti contra o Sport. Sim, ele contribuiu com o acesso, mas não da forma que a gente imaginou. A gente imaginou que ele seria um protagonista e não assim lances esporádicos, né, podemos dizer assim. Maurício Lemos ficaria, né, puto da vida também. Se coloca na situação do Maurício Lemos. Porque o Hugo Moura é esse jogador? Não, pô. Não é. Jogando na zaga? Não, pô. E aí você, como zagueiro, quando você jogou pelo seu lado, pelo lado direito, você foi bem contra o Internacional. Eu achei o Maurício Lemos muito bem naquela partida. Ele foi mal a partir do momento que ele jogou contra o CSA lá pelo lado esquerdo e contra o Mirassol. Aí ele foi mal. Então assim, é isso, Maurício Lemos. Tem que buscar teu rumo. Eu não concordo aqui com o que o Diniz faz com ele. Eu acho que ele deveria, não sou fã, não estou aqui exaltando. O Vasco tem que contratar, sim, né? O titular, não é o Maurício Lemos, não, beleza, concordo com você. Mas o que o Diniz faz com ele é errado, pô. É errado. E o Lucas Oliveira, família, eu prefiro nem comentar, né? Com certeza é um jogador, assim, com todo o respeito, vai buscar um mercado de Série B. Ele passou pelo Cruzeiro, não foi bem. Agora no Vasco não foi bem, né? Vai ter que, com certeza, vai ser difícil achar um clube de Série A. E aí, tem essa matéria aqui, me parece que é da ESPN, que é a barca do Vasco, né? A lista de negociáveis. Jean Davi, Garré, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Teixeira, Lloyd Augusto, Leandrinho e Matheus Carvalho. Realmente essa lista aqui, com certeza, né, com o auxílio do Fernando Diniz, né, mostra a incompetência da gestão em relação ao mercado da bola, né? A reforços. Jean Davi, Garré e Lloyd. Não é isso que o Vasco botou um dinheiro, tá aqui na lista de negociáveis. Sei que não é fácil, sei que é difícil, com pouco recurso, eu tô sempre pontuando aqui o modelo de negócio que o Vasco busca, né? Bota um papel, pouco papel e paga perder de vista. Isso não é fácil, né? Você conseguir contratar bons jogadores. Agora, eu esperava um pouco mais de critério, tá? Porque é como eu falo aqui com vocês, Lloyd, Jean Davi e Garré, até o momento, a gente pode debater sequência, oportunidade, tudo mais. Cara, mas nada. Nada, é pouca coisa que eles, né, produziram com a camisa do Vasco, sabe? E aí incomoda realmente, família. Aqui, família, eu não tenho nada pra falar dessa lista, porque assim eu posso ter uma visão, uma opinião, e o Diniz, é ele que tá comandando, é ele que pensa, é o estilo dele, então é com ele, sabe? Posso não concordar aqui com alguns nomes, mas o que é que vai adiantar? Quem manda nesse momento é Fernando Diniz. E aí vamos seguir aqui a nossa resenha, para eu colocar a minha teoria aqui em prática, família. Primeiro eu quero passar aqui, né, o Baldasso desabafando em relação à gestão, rápido, em relação à gestão do Internacional. Olha só. O restante dessa gestão, porque você sabe muito bem que só falta uma coisa, né? Sim, só falta uma coisa. A gestão de fracassos do Barcelos só no Sub-20 já conseguiu, né? No Sub-20 já conseguiu. Só tem um vexame que essa gestão ainda não conseguiu nos entregar. E eu tenho muito medo disso. O Vascaíno não tem. É por isso que o Vasco tem que comemorar mesmo, vai, quando ganha, vai. Por isso que o Vasco tem que comemorar quando ganha. Bastante. Que loucura. Acabaram de perder de 2-0 pro Juventude, rapaziada. Por isso que os caras têm que comemorar mesmo, mano. Cê é louco, os caras não dá nem tempo, velho. Digerir a vitória, mano. Cê é louco, já tomaram um sapeco do Juventude. Eu falo pra vocês. Vocês acham que eu erro? Eu não erro, companheiro. Eu posso errar alguma coisa em relação ao Santos, que é o time do meu coração, e aí tem um componente afetivo. Mas quando eu analiso os outros times, não tem conversa. Na maioria das vezes eu acerto. O Vasco é um timeco. Eu falei pra vocês. Perdeu pro Juventude agora há pouco. 2-0 pro Juventude, que estava na zona de rebaixamento. Coisa que o Santos fez contra o Vasco. O Santos tomou uma goleada de 6-0 do Vasco no Morumbi. O time estava na zona de rebaixamento, 4 vezes rebaixado, que todo campeonato que ele entra para ser rebaixado. Entendeu? O Vasco é um timeco, assim como o Santos, o meu time. O Santos é também um timeco. São 2 timecos, Santos e Vasco, que vão brigar o campeonato inteirinho para não serem rebaixados. O Vasco tinha tudo para deixar o Santos para trás nesse jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Perdeu por 2-0. Então agora o Santos está lá com 21 pontos, 19 jogos, o Vasco 19 pontos, 19 jogos. Entendeu? Não adianta, velho. Eu falo, vocês não acreditam em mim.
O Vasco é um timeco. O Santos é um timeco. Pois é. Olha só, você que critica a gestão Pedrinho, você viveu para ver isso. Olha essa página aqui. O Vasco vendeu João Vitor para a Rússia por 30 milhões. Não foi, né? Foi 25 milhões. Mesmo com falhas e sob críticas. E o Corinthians tem um zagueiro de seleção que jogou Copa do Mundo e não consegue sequer buscar algo próximo disso, por Félix Torres. Né? Tá criticando aqui a diretoria e o Fabinho, que é diretor executivo de futebol. Tá vendo aí? O que eu quero dizer? Tô mostrando aqui para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu quero a participação de vocês, por favor. Me conta aqui, sei lá, eu acho que cabe na mão. Aí sim, 5 times que suas torcidas estão satisfeitas com suas gestões. Me conta aqui. Flamengo, né? Palmeiras, Cruzeiro, acho que sim, o Bahia, Botafogo, um amigo meu agora, nem consegui ver, Felipe, sempre assiste nossos vídeos, ele me mandou aqui que o Botafogo deve, né, não parei pra ver direito, depois eu vou ver aqui, 1 bilhão, e como é que vai pagar isso? Mas beleza, dentro de campo a torcida tá satisfeita, não é isso? Chega reforços, não sei o dia de amanhã, mas nesse momento dá pra gente dizer 5. 5, porque assim, família, eu acompanho, né, todos os canais, principalmente quando jogam contra o Vasco. A torcida do São Paulo não suporta quem tá lá agora. Não suporta. O tempo todo fica criticando. Mas o time tá dando um jeito dentro de campo. Ah, mas o time é melhor. Não, não é. Não é. O São Paulo não é. Se você pegar peça por peça, ainda mais com os desfalques, não é. Os jogadores estão dando um jeito lá. Não chegou ninguém, não conseguiram contratar, estão devendo aí também na casa de bilhão, mas os jogadores estão lá, passaram de fase, conseguiram uma sequência de vitórias. O Flu-C, aí beleza, é um debate que a gente tem até entre nós, o time é melhor ou não. Mas também, críticas pesadas em relação à gestão. Contrataram um jogador como o Soteldo por mais de 30 milhões, o cara foi machucado, tá machucado, vira e mexe, estão pegando lá pesado com o... É Mário, né? Sempre Mário Bittencourt. Então é por aí. Dos grandes clubes, família, a maioria dos seus torcedores estão revoltados com suas gestões. Eu não tô falando nenhuma besteira. Tá aí o Baldassi que não me deixa mentir. Tá aí o que o corintiano tá passando que não me deixa mentir. Vai lá ver o gremista. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Você também, acabei passando aí de uma vez, né? O Sormani e o Denilson, né? Zoando o Vasco, zoando ali o Vascaíno. E isso, pra mim, é responsabilidade da gestão. Porque, da gestão não, perdão, dos jogadores. O Vasco, vou continuar batendo nessa tecla, tá? O Vasco não tem time pra estar nessa situação. O Vasco deveria estar aqui, ó, numa posição do Ceará, na 10ª colocação, num campeonato mais tranquilo, sem tantas derrotas. Porque quando a gente vai avaliar o trabalho da gestão, é o que eu falo. A gestão não tem projeto para o Vasco. Como assim, Thiago? Para o Vasco ser Vasco. Isso é realidade. Isso é uma verdade. Para a gente competir lá em cima. Não tem. E isso demanda tempo. Porque Palmeiras e Flamengo é ao longo de muitos anos para chegar aqui com essa força. Então o Vasco precisa de um tempo com essa filosofia, com essas estratégias do Pedrinho. Certo? E dinheiro para acelerar. É o caso do Botafogo e a gente nem sabe o dia de amanhã, né, do Botafogo. Agora, quando eu olho aqui pra tabela e as derrotas do Vasco, como por exemplo, cara, derrota pro Vitória, aí tu chega lá, mas tem que contratar zagueiro. Poxa, não é possível, o que tem lá? Não dá pra ganhar do Vitória com um jogador a menos. O time titular do Vasco ontem, eita, queimados, hein? O time titular do Vasco contra o Juventude não dá, o time titular do Vasco não dá pra ganhar do Juventude. Então sim, a gente tem que responsabilizar muita coisa essa gestão, mas olha o entorno, olha a grama do vizinho, tá todo mundo reclamando, o salário tá em dia, a estrutura tá melhorando e ninguém tá pedindo desse elenco top 3, primeira colocação, segunda colocação. Só está pedindo uma realidade dentro do que esse time pode proporcionar, que é um meio de tabela no mínimo. No mínimo. E isso não tá sendo entregue. Então a gente tem que responsabilizar também essa galera. E você já viu o Verratti falando sobre isso? Que não é treinador, que não é a gestão, é a gente tem que dar a volta por cima e pelo amor de Deus, né? O que foi feito ontem não pode, aí abre margem, né? A gente gosta de brincar, a gente gosta de zoar, abre margem pra isso, porque o Denilson tá fazendo aí, porque o seu Armani tá fazendo aí. Poxa, muda, gente. Vamos lá, uma sequência de vitórias positiva aí, cara. Pelo amor de Deus, não pode ter um nível de atuação que teve contra o Juventude, mas de forma nenhuma. E aí, família, seguindo aqui, nesse sentido, deixa eu falar com vocês. A gente encara o Corinthians e olha o desempenho, né, do Corinthians e do Vasco nos últimos 10 jogos. Tá na tela. Vasco, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Corinthians, 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. O que acontece? Que pressiona mais o Vasco, na minha opinião, a vencer esse jogo. Eu tô mostrando aí pra vocês, né? Depay tá fora, Yuri Alberto tá fora, Caridio tá fora, José Martínez tá fora, o Garro é dúvida pra essa partida, entre outros, tá? Entre outros. Então, assim, não é possível.
Eu sei que tem que chegar um zagueiro, eu sei que tem que chegar jogadores de mais recurso, de mais qualidade, eu sei e concordo com isso tudo. Mas esse time não pode deixar escapar 3 pontos no domingo. Não pode, de forma nenhuma. O time tá todo desfocado. O Corinthians não vence há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. 11 jogos, essa vitória aqui, que a página tá destacando, Não, aqui tá, né, 10 jogos. Perdão, família, eu tô falando besteira. 8 jogos que o Mano... Eu até coloquei o corte aqui. Depois eu posso colocar aqui na edição. Eu não tenho certeza se o Corinthians em 10 jogos venceu no Campeonato Brasileiro, família. Eu acho que não. Eu acho que a página aqui tá errada. Depois eu vou conferir e comento com vocês. Eu acho que o Corinthians está muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas, pois bem, não pode, tá? De forma nenhuma o Vasco deixar escapar esses pontos contra o Corinthians. E aí depois a gente tem, né, o jogo contra o Botafogo e é aquele papo que eu tive com vocês aqui, né, no início do vídeo. É muito difícil, cara. É muito difícil porque você encara o Botafogo, vai ser um jogo muito físico, né, que você tem que buscar o resultado dentro de casa, em São Januário, para sonhar em passar de fase, mas depois você tem uma decisão contra o Sport. Você não pode perder, não pode pensar em empatar. Sabe? Não pode. Aí como é que você faz? Tu olha pra moleza de ontem, pro cansaço de ontem, tu fica preocupado, pô. Aí tu fala, pô, Thiago, a gente tem que focar no brasileiro, esquece a Copa do Brasil. Mas, pô, sabe? Aí fica aquela esperança, aquela, né, luz no fim do túnel de você sonhar em passar do Botafogo, porque eu acho importante, cara. Eu acho passar do Botafogo importante, isso dá moral. O Botafogo hoje tá bem, tem um time competitivo, tá na parte de cima da tabela. Então passar do Botafogo dá moral, mas a gente fica com medo. Pelo futebol apresentado, pelas insistências do Diniz, pela falta de entendimento que, poxa, tá faltando intensidade, a coisa não tá fluindo, tá tendo aquele olhar, aquela conversa com o jogador, não vai entregar. Cara, poupa, roda. Porque o Barros não jogou ontem, porque o Luiz Gustavo não jogou ontem. Bota o Jacó pra jogar, pô. Tá cansado o time, bota alguém, não pode entrar com aquela mortidão em campo. Não faz sentido nenhum, tá aí. Colocou, né, os bunda cansada pra jogar tudo junto. Pumita, Thiago Mendes, Coutinho e Verratti. Olha que eu não tô criticando tecnicamente não, tá? Eu tô falando que é todo mundo cansado. Aí não tá bem no dia, vai competir fisicamente como? Tem que ter esse olhar, pô. Tem que ter esse olhar, pô. Tem que ter. Família, chegando aqui na reta final, né, do nosso vídeo pra gente falar sobre mercado da bola. Vou destacar aqui primeiro a situação, né, do Robert Renan, tá aí. Robert Renan, futuro não, agora dá pra gente dizer, né, zagueiro do Vasco, já se encontra no Brasil desde o início do mês. Ele vem mantendo a forma física no CT do Ceilândia, no Distrito Federal, com foco na preparação para a temporada. Ele nasceu e foi criado nessa cidade, segue os registros recentes. Então, estou mostrando aí para vocês, né, algumas imagens dele trabalhando lá no Ceilândia. Dá aqui também, família, que ele pode ser inscrito antes da partida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Internamente, o Cruz Maltino acredita que não terá nenhum problema e conseguirá inscrevê-lo a tempo antes das quartas de final da Copa do Brasil. É interessante a gente pontuar aqui também, estava vendo essa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos, né, que a chegada do Robert Renan está sendo comemorada, né, internamente. Ele chega com moral. Tá aqui, ó, alguns membros da comissão enxergam em Renan um enorme potencial. O jogador chegará provavelmente amanhã na Colina Histórica. Então chega com moral. Já comentei aqui com vocês, né, em outros vídeos. É um jogador tratado, né, era tratado ali nas categorias de base do Corinthians como um grande potencial, uma grande joia do Corinthians, tanto que o Zente, né, veio buscar ele aqui cedo, saiu muito jovem aqui do Brasil. Coloquei aqui o Formiga também falando dele, né, isso aí é zagueiro para prateleira alta na Europa. Não vingou, não aconteceu ainda, né, ainda. Fé que vai vingar no Vasco. No Internacional também não foi bem, inclusive a galera tem uma raiva dele lá por cavadinha, por erros e tudo mais, mas vamos torcer, né, para que com o Fernando Diniz ele possa engrenar e ter boas partidas, porque assim, é o zagueiro que o Diniz gosta, né, é o zagueiro que, né, tem dificuldade no contato físico, mas é rápido, tem boa saída de bola, é o Robert Renan, né, a cara do Diniz, é o que o Diniz gosta. Vamos ver se ele tem confiança aí para nos ajudar. A gente espera que ele possa chegar e ganhar a vaga, né, e bem claro, do Freitas. Aí a gente sabe que aumenta o sarrafo, aumenta o nível. E para finalizar, sobre o Matheus França, tá aí, né? Empresário de Matheus França tenta acelerar negociações com o Vasco. Me parece que o Admar, né, junto com o empresário do jogador, tá lá no estádio do Crystal Palace, né, vendo algum jogo. O Crystal Palace estava jogando hoje, então eles estão tentando, né, acelerar essa negociação para que o mais rápido possível o jogador possa acertar com o Vasco. Então eu tô vendo aqui, vou colocar na tela para vocês essa resenha aqui do Papo na Colina, falando sobre o salário, né, do Matheus França. E aqui está dizendo que o salário do jogador deve girar em torno de 1 milhão por mês. Então, assim, família, eu não vou criticar a gestão ainda, porque de fato a gente não sabe.
Recentemente, né, teve algumas situações parecidas aí. Por exemplo, o Lodge ganha 500 a 600. Depois apareceu uma outra informação dizendo que ele ganha 350. Ah, o Felipe Coutinho ganha 1.700.000. O Pedrinho falou aí na última coletiva que não é isso. Que não é isso. Então, assim, 1 milhão para o Matheus França é jogador de potencial, de talento? Sim. Mas é um jogador que nos últimos 2 anos pouco jogou, pelas lesões. É muito arriscado você pagar isso tudo para um jogador que, né, jogou pouco nos últimos anos. Só que aí tem um detalhe. Uma informação que a gente até colocou aqui no canal do Detetives Vascaínos, dizendo que o Cruzeiro recuou na negociação pela pedida salarial do Matheus França. Será que é isso? Ou foi mais? Foi 1 milhão e pouco? O Vasco conseguiu acertar com ele até aqui, que me parece que ele quer jogar também no Vasco, jogar com o Diniz? Não sei. Mas a minha preocupação realmente é essa, no sentido das lesões. Agora, família, a gente cobra tanto, né? Eu, pelo menos, cobro tanto, né? Jogadores com mais força, com mais vitalidade, com mais saúde. Então, chegando aí, né? O Robert Renan, que me parece que tá certo, tem 21. A gente espera que ele possa agregar, né? Com personalidade tecnicamente. O Andrés Gomes também, 22, eu acho. E o Matheus França também é jovem. A gente espera que eles possam ajudar com saúde, com força, porque realmente falta muita coisa nesse sentido aí pro Vasco que a gente viu no jogo contra o Juventude. Fui!